Salvador, que me resgatou. Tua graça alcançou meu coração. Eu cantarei, te encontrei. Eu bradarei, te encontrei. Eu cantarei, te encontrei. Eu bradarei e te encontrei. Eu encontrei o teu amor. Eu encontrei o teu amor, Senhor. Eu encontrei o teu amor. Eu encontrei o teu amor, Senhor. O teu amor me libertou. O teu amor me libertou. Eu encontrei o teu amor. O teu amor me libertou. Tu és real pra mim, és fiel a mim. Tua graça alcançou meu coração. És meu Salvador, que me resgatou. Tua graça alcançou meu coração. Eu cantarei, te encontrei. Eu bradarei, te encontrei. Eu cantarei, te encontrei. Eu bradarei e te encontrei. Eu encontrei o teu amor. Eu encontrei o teu amor, Senhor. Eu encontrei o teu amor. Eu encontrei o teu amor, Senhor. Teu amor me libertou. Teu amor me libertou. Eu encontrei o teu amor. Teu amor me libertou. O teu amor me libertou. Teu amor me libertou. Eu encontrei o teu amor. Teu amor me libertou. Aleluia. Se não for a graça de Deus por nós, se não for a misericórdia de Deus por nós estamos perdidos. Não há nada que possa te validar para receber algo de Deus. Somente a graça que vem pela fé. Então, em nome de Jesus, não é pela lei, é pela obra do Senhor, é pelo que Ele realizou. A graça é maior do que a lei. E aquele que decide viver pela lei, ele está escolhendo cair da graça. Sabe? E quando fala de cair, é porque ele está falando de um patamar mais alto. A graça é maior do que a lei. E aquele que decide viver pela lei, pelas suas ações, tentando se aperfeiçoar, tentando se justificar, tentando se santificar, ele está caindo da graça. Ele está caindo de uma escada que é muito mais alta. Ele está caindo de um patamar que é muito mais alto. Porque a graça é maior do que a lei. Cristo cumpriu a lei para derramar sobre nós a graça. Para de viver pela lei. Para de achar que é pelas suas ações. Para de achar que é porque você não fez, porque você deixou de fazer. Para de achar que é por causa que você é muito errado
que você não pode receber. Para de viver essa vida de escravidão, porque isso é uma escravidão. Sabe? A gente achar que a gente vai merecer o céu pelas nossas ações é uma escravidão, porque você nunca vai merecer. Sabe, eu conheço pessoas que toda vez que eu pergunto para elas, você tem certeza que você vai para o céu? Eles dizem assim, eu não sei, se Deus quiser. Não é se Deus quiser, Deus quer que você vá para o céu. Agora a grande questão é, você crê que você vai para o céu pelo que Cristo realizou por você? Aí é uma outra verdade, porque tem gente que não acredita. Tem gente que acha que é tão pecador que não merece o céu. Merece ir para o inferno. De fato é isso que nós merecemos, mas a graça de Jesus nos dá a possibilidade de salvação. A graça de Jesus nos dá a possibilidade de desfrutar de uma vida eterna com o Senhor. Então, neste culto, em nome de Jesus, eu quero que você tenha a revelação disso. Não viva pela lei, viva pela graça. A graça é maior do que a lei. A graça é o benefício de Deus para mim e para você, que não somos merecedores, que não merecemos nada, poder desfrutar do benefício de ter uma vida com Ele. E não é só uma vida eterna depois que morrer, mas é uma vida aqui na terra enquanto estamos vivos. Eu e você podemos desfrutar da vontade de Deus aqui na terra. É interessante porque o Pai Nosso diz isso, que a sua vontade seja feita aqui na terra, como é feita no céu. A vontade de Deus, que faz o céu ser o céu, pode fazer a sua vida ser um céu. Tudo depende se você vai permitir que a mesma vontade de Deus que é feita no céu seja feita na terra, na sua vida, em nome de Jesus. Sabe, se você é alguém que quer viver uma vida diferente com o Senhor, se você é alguém que quer ter uma vida diferente, sair da escravidão, sabe, a escravidão do pecado, a escravidão do diabo, mas principalmente a escravidão da religiosidade, porque a religiosidade é uma escravidão que te escraviza no lugar que deveria te libertar. A igreja não é lugar para você ser escravo, a igreja é lugar para você ser livre. Mas eu vejo muitos irmãos que são escravos da religiosidade, que são servos da religiosidade e não de Cristo. Estão presos a um prédio que chamam de igreja, estão presos a métodos, estão presos a circunstâncias, estão presos em objetos que dizem que se torna santo. Meu querido, o que te torna santo é Cristo. O que precisa ser o seu hábito diário precisa ser Cristo. O que precisa ser o seu culto diário é você mesmo. Sabe, eu vejo pessoas constantemente falando para mim, pastor, eu tô com saudade, de ir à igreja. Você não vai à igreja, você é a igreja. Você é a habitação, não é lá. Ah, não, eu quero ir na casa do Pai. Você é a casa do Pai. Ah, não, eu quero ir para o templo. Jesus disse, a partir de hoje, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus habita em templos que somos eu e você. A igreja é eu e você, o templo é eu e você, a casa do Pai é eu e você. Nós somos o lugar da habitação. Mas pastor, então não precisa mais ir cultuar no prédio? Claro que precisa. A Bíblia fala que nós não podemos deixar de congregar como é o costume de alguns. Porque nós somos aperfeiçoados também mutuamente. Mas a grande questão é que nós não podemos basear a nossa vida somente no domingo, no dia de culto. Nós temos que cultuar o Senhor na segunda, na terça, até o domingo. Todos os dias nós somos um culto. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 12, versículo 1, ele diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Sabe, todo dia nós somos um culto. Todos os dias nós temos que ser agradáveis. Todos os dias nós temos que apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não é agradável a você, não é santo para você, é para Ele. É por meio dEle, é pelo nome dEle. Isso é graça. É entender que Cristo já fez tudo para que eu e você pudéssemos desfrutar. E tem muitos outros irmãos que precisam conhecer essa verdade a partir da nossa vida. Então, se você é alguém que quer viver livre hoje,
de todo esse tipo de escravidão, eu quero em nome de Jesus orar com você e quero te pedir, não viva baseado nisso, viva baseado na graça, porque a graça é um meio libertador de Jesus, para que pessoas como eu e você, improváveis, que ninguém nunca ia acreditar, que muitas pessoas, quem sabe, desprezaram, que até pessoas da nossa família não acreditavam que a gente daria certo, que pessoas de fora disseram, não, esse aí não vai ser nada. Jesus olha para nós e diz assim, é ele que eu vou escolher, é essa pessoa que eu vou escolher para mudar a realidade de outras pessoas. Em nome de Jesus, você é um escolhido de Deus, não porque você é alguma coisa, mas porque Ele te ama e porque Ele sabe que na mão dEle você pode ser um instrumento poderoso. Mas primeiro, hoje, Ele quer te libertar de toda religiosidade, de toda prisão do pecado e de toda escravidão do diabo. Então, em nome de Jesus, eu quero orar com você. Se você é alguém que quer depois uma oração específica, eu te peço que você mande uma mensagem no nosso inbox, que você mande uma mensagem pra gente, que a gente vai estar entrando em contato com você e vamos estar orando pela sua vida. Em nome de Jesus, feche seus olhos aí onde você está, coloque sua mão no seu coração, eu quero orar com você e eu quero que você repita essa oração comigo, em nome de Jesus. Feche seus olhos e repita comigo, diz assim, Senhor Jesus, eu te agradeço por ter morrido por mim e por me dar a possibilidade de viver a graça. Eu reconheço que sou um pecador e que só posso me tornar santo pelo teu sangue. Por isso, derrama o teu sangue na minha vida neste culto. Eu entrego a minha vida nas suas mãos. Te reconheço como meu Senhor, como meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida, que a partir de hoje, se eu estava longe do Senhor, se eu estava perdido, eu creio que fui encontrado. E eu creio que essa palavra de graça vai libertar a minha vida da religiosidade, da prisão do diabo e do pecado. Eu sou uma nova criatura, porque o Senhor me fez uma nova criatura. Pai, eu te peço que o Senhor me abrace e me mostre todo o seu amor pela minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua semana, que ela seja poderosa. Quero te lembrar que nossas células voltaram ativa novamente, né, com todas as medidas, com máscara, com toda a proteção. E domingo que vem, nosso culto será no prédio. Mas você precisa fazer sua inscrição para poder participar do culto, porque nós temos um número limitado de pessoas. Então você precisa fazer sua inscrição. Entre em contato conosco, diga, olha, coloca meu nome na agenda aí, porque eu quero participar, eu quero estar junto com vocês cultuando, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana incrível, que a presença do Senhor te envolva e que você não viva pela lei, mas viva pela graça, em nome de Jesus. Graça e paz, povo de Deus. Glória a Deus por mais esse culto, por mais essa oportunidade de estar aqui com você. Eu sei que você está com saudade dos nossos cultos presenciais. Não se preocupe, semana que vem estaremos de volta com nossos cultos presenciais. Vai ser poderoso em nome de Jesus. Já coloque seu nome aí na agenda, no culto das 18 horas. Nós vamos estar juntos. Vai ser algo poderoso, o Senhor vai tocar as nossas vidas, o Senhor vai ministrar os nossos corações, né? Estaremos com todas as proteções necessárias, como máscara, como álcool em gel, como lavatórios para você poder lavar suas mãos, né? Todas as medidas que nós pudermos organizar para a nossa segurança, mas também juntos estaremos cultuando e engrandecendo o nome do Senhor. Eu estou com grande expectativa para esse momento e espero que você esteja também. Em nome de Jesus, eu quero orar com você no início dessa pregação. Em nome de Jesus, peço que você feche seus olhos aí na sua casa. Senhor Deus e Pai, te louvo pelo Senhor ser esse Deus presente conosco,
que nunca nos deixa, que nunca nos abandona. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem cuidado das nossas famílias, e eu louvo ao Senhor por isso. Eu quero colocar em nome de Jesus esse culto diante do Senhor, essa palavra. Eu peço que o Senhor ministre, meu Pai, sobre nós, meu Deus, que eu seja somente um canal do Senhor para ministrar essa palavra. Eu peço, meu Deus, que o Senhor me diminua e que o Senhor cresça em mim. Meu Deus, que em nome de Jesus, o Senhor, meu Deus, venha quebrar toda a crença errada, todo o princípio errado na nossa mente, que tem norteado os nossos comportamentos, meu Deus, tem feito com que a gente tenha comportamentos, meu Pai, diferentes do que o Senhor espera de nós. Senhor, que essa palavra, meu Deus, em nome de Jesus, traga revelação, meu Pai, para o coração, meu Deus, de cada um que está nos assistindo. Senhor, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que o Senhor derrame sobre nós espírito de sabedoria e de revelação para entender, Senhor Deus, todas as verdades que o Senhor, meu Deus, deixou para nós na sua palavra. Que nós não venhamos conhecer isso somente na mente, mas que a gente tenha revelação no nosso espírito da verdade que o Senhor espera de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa semana eu estive conversando com algumas pessoas, e com todas essas pessoas que eu conversei, eu percebi em meu espírito que existe uma necessidade de nós falarmos sobre o princípio da graça. Porque de fato tem muitas pessoas que não têm revelação do que é a graça, né? Esse favor imerecido, essa bênção imerecida, né? E hoje eu quero falar um pouco sobre isso, porque eu tenho visto que tem tantas pessoas que têm tido comportamentos errados pelo simples fato de ter um pensamento errado. Porque todo comportamento é resultado de uma mentalidade. Se você tiver mentalidades erradas a respeito de comportamentos, logicamente que você vai ter comportamentos que são diferentes do que o Senhor espera de você. Então, nessas conversas que eu tive com essas pessoas, eu percebi em meu espírito a necessidade de falar sobre isso. Porque tem muitas pessoas que estão indo pelo caminho errado, estão achando que estão debaixo da graça, mas muitas vezes estão vivendo padrões de lei. E o Senhor espera que você viva debaixo dessa graça, debaixo desse favor imerecido, né? Vivendo o que o Senhor sonhou para você. Cristo morreu por nós para nos dar liberdade e não escravidão. Na verdade, Ele veio para nos libertar de toda escravidão. Escravidão da lei, escravidão do pecado, escravidão do diabo. O Senhor veio para nos libertar de tudo isso. Mas tem muitas pessoas que estão vivendo uma escravidão da mente, com crenças erradas. Se você, por exemplo, tiver uma crença errada a respeito de pensamentos impuros, você vai achar que isso não faz mal para ninguém. Mas a verdade é que todo ato que cometemos fere alguém. Se não ferir pessoas aqui na terra, ele vai ferir o próprio Deus. E eu e você precisamos ter revelação disso. Então, eu quero falar com você a respeito dessa mudança de mentalidade, a respeito do princípio da graça, em nome de Jesus. Eu peço que você abra seu coração, que você esteja disponível para receber essa semente que o Senhor vai lançar sobre a sua vida hoje. Em nome de Jesus, eu quero que você abra a sua Bíblia em Romanos, capítulo 1, versículo 5. Romanos, capítulo 1, versículo 5. É interessante porque o pensamento errado, ele pode até interferir no seu relacionamento com Deus. Existem muitas pessoas que pensam que Deus é um velhinho zangado que está sempre querendo castigar os seus filhos. Há outras pessoas que pensam que Deus é como um Papai Noel, onde você faz uma cartinha dos pedidos e você manda para ele e ele tem que atender todos. Há outros ainda que pensam que Deus é como um guincho de socorro. No dia que você quebra o carro, no dia que o seu carro, que é a sua vida, vai para uma furada,
ele pede e liga para o socorro ir lá buscar. Depois o socorro deixa ele numa oficina, na hora que ele melhora, ele volta de novo a rodar pelo mundo. Ei, Deus não é esse tipo de pessoa. Deus é uma pessoa como um pai, que deseja se relacionar com você, que deseja te abraçar, mesmo que você ande mexendo com porcos, quando você decidir voltar para a casa do pai, ele vai estar de braços abertos te esperando, ele vai te abraçar mesmo com você fedendo, ele vai colocar uma roupa nova em você, ele vai te dar um anel de aliança, ele vai colocar sandália nos seus pés para que você entenda que você não é um escravo, que você não é um servo, mas que você é filho amado. Então, em nome de Jesus, tenha a mentalidade certa. Porque se você tiver a mentalidade certa, até o seu relacionamento com Deus vai ser melhor. Você vai entender que você não merece nada e que Ele te deu tudo de graça, tudo por amor. Você vai começar a ler a Bíblia, não por obrigação, mas você vai ler por amor, porque é uma carta de amor. A Bíblia é uma carta de amor para mim e para você. A Bíblia é um relacionamento com Deus, é querendo saber mais. Sabe quando nós estamos apaixonados e a pessoa que nós amamos faz uma carta para nós? Nós vamos ler e às vezes as lágrimas vão até rolar nos nossos olhos por ver o amor daquela pessoa. A Bíblia é uma carta de amor de Deus para você. É uma carta de amor de Deus para mim. A oração não é um peso. A oração é um privilégio, poder conversar com aquele que me ama tanto, com aquele que entregou o que tinha de mais precioso pela minha vida. Então não se torna um peso, não se torna um fardo. Falar com alguém que me ama tanto é um privilégio. Orar se tornará algo diferente na sua vida. Vai ser um prazer. Ler a Bíblia é uma carta de amor. Por que não ler uma carta de amor da pessoa que mais me ama? Isso tudo é algo que nós precisamos entender, porque isso é libertador. É libertador você saber que você não está numa escravidão. É libertador você saber que não precisa ler a Bíblia por obrigação, mas que você lê porque você ama aquele que escreveu para você. Amém? Romanos, então, capítulo 1, versículo 5, diz assim: por meio dele viemos e recebemos a graça e o apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Tem uma outra linguagem que diz assim: por meio dele e por causa do seu nome. É por meio dele, por causa do nome dele, que nós estamos aqui hoje. É por meio dele, por causa do nome dele, que eu estou ministrando para você hoje. Não é porque eu sou melhor do que você, não é porque eu sou bom, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com ele, tem a ver com o sacrifício dele, tem a ver com o que ele fez, tem a ver com a ressurreição dele, tem a ver com a obediência dele, tem a ver com o serviço dele, tem a ver com o amor dele. Quando você olha para a graça dessa maneira, você vai começar a entender que não tem nada a ver com você, tem tudo a ver com ele. Sabe, você não vai servi-lo pelo que você é, você vai servi-lo pelo que ele é. Você não vai viver uma vida de santidade pelo que você consegue, mas pelo que ele já conseguiu para você. É libertador quando nós entendemos a graça, porque a graça nos liberta de uma prisão de lei, de uma prisão de pecado. A graça nos dá a possibilidade de desfrutar dos benefícios que Cristo conquistou para nós na cruz. Sabe, obedecer não passa a ser aí na minha vida um privilégio. Eu obedeço porque eu sei que Ele me ama e que Ele cuida de mim, e não uma obrigação. Sabe, eu vou viver o chamado de Deus na minha vida, não por uma obrigação. Ah, não, eu tenho que obedecer porque senão eu vou ser punido. Não. Eu vou viver o chamado de Deus na minha vida porque Ele me ama e porque Ele se entregou por mim, e eu quero me entregar por Ele também. Eu quero me lançar nos braços dEle, eu quero viver o melhor dEle na minha vida. A vida com Deus se torna muito mais viva, se torna cativante. Isso é o que muitas pessoas não conseguem viver, porque muitas pessoas acham que ser cristão é muito chato, ser cristão é muito rotulado, né? Tem muito impedimento.
Tem gente que fala, não, ser cristão é muito difícil. Claro que vai ser difícil se você tiver uma mentalidade errada, uma mentalidade de obrigação, uma mentalidade de peso. É por meio dele, é por meio do nome dele, é para ele. Quando nós entendemos o amor do outro por nós, é muito mais fácil amar o outro. Sabe, se você entender o amor de Deus por você, vai ser muito mais fácil você amá-lo. Vai ser muito mais fácil você obedecê-lo. Vai ser muito mais fácil você ler a carta de amor dele, que é a Bíblia. Vai ser muito mais fácil você conversar com ele em oração. Mas você precisa ter revelação disso. Isso precisa entrar no seu espírito. Então o texto diz, olha, por meio dele, por causa do seu nome. É por meio dele, por causa do nome dele que nós o servimos. É por meio dele, por causa do nome dele que nós pastoreamos. É por meio dele, por causa do nome dele que você se torna líder de célula. É por meio dele, por causa do nome dele que demônios são expulsos, que pessoas enfermas são curadas. É por causa dele, não é por causa de você. Pastor, eu sou alguém que errei tanto. Sim, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O que te torna puro é a graça. O que restaura a sua vida é o sangue de Jesus Cristo. O que te transforma é o Senhor. O que varre a sua casa é o Espírito Santo. Não é você, não é as suas ações, não é o que você consegue fazer. É o que ele já fez. É interessante porque daí o texto continua dizendo assim, olha, entre todas as nações, entre todo o povo, essas pessoas vão entender que a obediência vem pela fé. Você não obedece por vontade própria, você obedece pela fé. Mas fé em quê? Fé no que Cristo já fez por você. Fé no que Cristo conquistou para você. Fé no que Ele realizou. A obediência não é um sacrifício da nossa carne. A obediência é uma devoção pela fé do nosso espírito. Porque Cristo obedeceu, eu posso então ser obediente. Porque Cristo viveu uma vida sem pecado, eu também posso viver uma vida sem pecar. É uma possibilidade com a graça. Essa frase que muitas pessoas usam, mas eu ainda sou pecador. Quando você está debaixo da graça, você já não é mais um pecador lutando para ser santo. Você é alguém que foi santificado no sangue de Cristo e que agora luta constantemente contra o pecado, não porque você é um escravo dele, mas porque o pecado se tornou uma opção na sua vida. Você só vai mentir se você quiser, você só vai cair em sexo se você quiser, você só vai errar se você quiser. Quando eu falo do sexo, eu falo fora do casamento. Quando eu falo do sexo, eu falo no sentido de você sair, né, se prostituindo lá fora, tendo um relacionamento. Em nome de Jesus. Tudo isso passa a ser uma opção, não uma escravidão. Quando nós estamos perdidos no pecado, aí nós somos escravos do pecado. Mas quando nós entregamos nossa vida para o Senhor Jesus Cristo, nós não somos mais escravos do pecado. Nós somos servos amados do Senhor Jesus Cristo, que nos libertou. A palavra do Senhor diz, se verdadeiramente Cristo vos libertar, vós sereis livres. Livre de quê? De toda a prisão da lei, livre de toda a prisão do pecado, livre do diabo. Eu e você somos livres em Cristo. E é interessante porque diz assim, olha, a obediência vem pela fé. Fé no que Cristo conquistou para nós. A maneira de você ser obediente é tendo fé no que Cristo fez. É tendo fé no que Cristo já conquistou para você. A graça é um privilégio. Viver sem pecar é um privilégio. Para quem? Para quem vive pela fé. Porque o justo viverá pela fé. É interessante porque esse texto ele é usado muitas vezes para falar sobre suprimento. Mas para que melhor suprimento do que uma vida sem pecado? O justo viverá pela fé. Você não é justo pelas suas ações, você não é justo pela sua obediência, você não é justo pela leitura da Bíblia, você não é justo pelo seu jejum, pela sua oração, você é justo pelo que Cristo conquistou por você, você é justificado pelo sangue de Jesus. E porque Ele te justificou e te santificou, você tem a possibilidade de viver uma vida
de justiça. Você tem possibilidade de viver uma vida de santidade. A graça, então, nos possibilita uma vida de redenção. A graça, então, é um favor imerecido para você viver por meio dele e pelo nome dele. Então, tudo no reino de Deus se torna possível para você a partir da fé, a partir da graça. Por isso, essa mentalidade que se eu não obedecer, eu não vou receber, essa mentalidade que eu sou obediente por obrigação, é errada. Porque é pela fé, não é por obrigação. Em nome de Jesus, é por meio de graça. O Senhor me deu, é um presente. E porque Ele me presenteou, eu posso desfrutar de tudo isso. Sabe, é um benefício, é um privilégio que muitos irmãos tratam como se fosse um fardo. Eu conheço cristãos que ler a Bíblia é um fardo, que orar é um fardo, que caminhar com Jesus é um fardo, que ir no prédio da igreja cultuar é um fardo, que tudo é um fardo na vida dele. Irmão, se é um fardo na sua vida, é porque você está tendo uma mentalidade errada. Se é difícil, é porque de fato você tem uma mentalidade errada. Porque amar outra pessoa não é difícil. Às vezes vai ser difícil você conviver, mas amar não é difícil. Amar é algo que brota de dentro e que te impulsiona muitas vezes a passar por cima de alguns erros, te impulsiona muitas vezes a perdoar, te impulsiona muitas vezes a confiar. Em nome de Jesus. O relacionamento com Deus não é diferente. Você precisa entender isso. João 3,16 diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus nos amou de tal maneira. Deus te ama de tal maneira que entregou o que Ele tinha de mais precioso por você. Para quê? Para que você pudesse desfrutar. E é interessante porque o versículo seguinte vai dizer: mas Ele não veio julgar o mundo, Ele veio salvar o mundo. Todo aquele que crê no Senhor se torna filho de Deus. Então, essa palavra ela vai nos levar a entender que a graça é muito maior do que a lei. Então, eu quero ler outro texto com vocês, Romanos 11:6. Abra aí sua Bíblia. Não feche sua Bíblia não, crente. Em nome de Jesus, nós vamos ler várias vezes aí. Romanos 11:6. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Vou ler de novo para você não ficar confuso. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não seria graça. Irmão, isso é muito forte. Porque se é pela graça, não é pelas suas ações, não é pela sua obediência, não é pelo tanto que você luta contra o pecado, não é pelo tanto de jejum que você faz, não é pelo tanto que você lê a Bíblia, não é pelo tanto que você ora. É pela graça. E graça é um favor imerecido. Se for por obras, não é graça. Se você acha que você tem que receber a bênção de Deus pelo que você está fazendo, não é graça. Se você acha que é porque você ora que você é digno de receber, não é graça. Se você acha que o teu jejum pode forçar Deus a fazer alguma coisa, não é graça, é lei. Se você acha que é pela sua obediência que Deus vai fazer alguma coisa, ou pela sua desobediência que você está cumprindo tal coisa, está recebendo tal punição, não é graça, é lei. Porque a graça não é baseada nas suas obras. A graça é baseada na obra de Cristo. A graça é baseada no que Cristo fez. A graça se baseia no que Cristo realizou e não no que você vai realizar. Isso é uma mentira do diabo para iludir você, para iludir as pessoas que estão à sua volta, para te escravizar num ciclo de que você nunca vai conseguir. Ninguém nunca vai conseguir ser perfeito pelas suas próprias ações. A maneira como somos aperfeiçoados é pela graça. Quanto mais nós olhamos para Cristo, mais nós se parecemos com Ele. Quanto mais perto de Cristo nós estamos, mais semelhantes a Ele você vai ser.
Entenda, Jesus chamou 12 discípulos. Gente, olha a ficha técnica dos discípulos. Ladrão, coletor de impostos que também era ladrão, pescador iletrado, descrentes, outro que tinha sede de poder. Gente, será que Jesus não tinha uns caras melhor para escolher, não? Por que Jesus escolheu ele? Por que Jesus escolheu aqueles homens? Porque o poder do Senhor se aperfeiçoa nas fraquezas. Porque Deus não precisa do melhor. Deus pode escolher o pior e tornar ele o melhor. Deus escolhe os improváveis, aquele que ninguém acredita. Deus usa as coisas loucas para confundir aquelas que são. Você entende? Sabe por que Deus me escolhe e te escolhe? Porque Ele sabe que nós, mesmo sendo ruins, na mão dEle podemos ser poderosos servos dEle para transformar realidades nesse mundo. Sabe, não é porque você é bom, não é porque você é estudado, não é porque você é capacitado, não. Não estou dizendo que não é preciso fazer isso. A Bíblia fala também que nós precisamos se aperfeiçoar. Mas o que eu estou dizendo para você é que não é pelas suas obras que você foi escolhido. Você foi escolhido porque a graça de Deus se derramou sobre a sua vida. Eu fui escolhido não é pelo que eu sou, eu fui escolhido porque Deus decidiu derramar a graça dele sobre mim. Isso é um favor, isso é um benefício. Sabe, isso é um privilégio. Poder servir o Senhor é um privilégio, é uma bênção. E eu fico preocupado com crentes que relutam isso, com crentes que fogem disso, como se isso fosse o pior. Sabe, toda vez que a gente foge do propósito de Deus, a gente está correndo para o propósito do mundo, para o propósito do inimigo. Só há dois caminhos, ou o caminho largo ou o caminho estreito. E o caminho estreito está ligado a fazer a vontade do Senhor. Se você está fugindo da vontade do Senhor, você está escolhendo seguir pelo caminho largo. É simples assim. Então, esse texto ele vai dizer, olha, não é pelas suas obras, é pela graça. É um favor de Deus, é uma bênção de Deus, não é pela lei. Abra outro texto comigo, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 8. Hoje nós vamos ler bastante a Bíblia, porque eu quero trazer para você o entendimento bíblico, a revelação da Bíblia. Não é algo que brota do pastor Leandro, não. É algo que vem da Bíblia, é algo que Deus deixou escrito para nós na sua carta de amor. 2 Coríntios 9, 8, que diz assim: Deus pode tornar abundante em você toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, você seja abundante em toda boa obra. Meu querido, você só transborda em boas obras se for pela graça. Sabe, as suas obras sem a graça é só mera ação humana. É só caridade. Não é de fato algo que vai contar para o seu espírito. Porque sem a graça, as suas ações humanas só são ações humanas. Não é nada espiritual. E é interessante que a Bíblia fala que Deus é espírito e que importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. As coisas para tocar a Deus precisam ser espirituais e não carnais. As armas da nossa milícia não são carnais, mas espirituais em Deus. Então, a graça é a possibilidade de usar as ações de Deus espiritualmente. Então, o meio de fazer obras que agradem o Senhor é por meio da graça. É entendendo que não é pelo que você consegue fazer, mas é pelo que Cristo fez. Sabe, você não expulsa demônio no seu nome, você expulsa demônio no nome de Jesus. É por meio dele, é pelo nome dele. Você cura enfermos não é para o seu orgulho próprio, é para o nome dele, é por meio do nome dele. Amém? Você precisa ter revelação disso, porque de fato muitas vezes nós temos vivido uma vida de ilusão, achando que as nossas obras é que determinam aquilo que nós vamos receber de Deus. Você já foi abençoado antes de você nascer. Você nem tinha obras.
Sabe, que obras que o ladrão da cruz do lado de Jesus teve para receber salvação. Que obras que Noé teve para ser o salvador do mundo. Que obras que Adão teve para ser escolhido, para ser colocado no Éden. Sabe, que obras que de fato validem Davi a ser um homem segundo o coração de Deus. Nada, gente. É graça. Noé, a Bíblia fala que ele achou graça diante de Deus. Ele tinha um favor imerecido. O Senhor decidiu abençoá-lo. Não é pelas ações dele. Nenhum de nós é por nossas ações. Paulo tinha clara revelação disso. Nós lemos Romanos, nós lemos Coríntios agora, e nós podemos perceber que Paulo tinha revelação disso. Gente, Paulo foi fariseu, Paulo matou muita gente. E o que validava ele para ser um apóstolo, um pregador do evangelho? A graça de Deus. Porque é pela graça que ele se tornou apóstolo. É pela graça que você se torna líder. É pela graça que você desfruta dos benefícios do Senhor. É pela graça. É um favor imerecido. Amém? Em nome de Jesus. Abra sua Bíblia agora em Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3. A partir do versículo 1. Diz assim: ó Gálatas insensatos, quem foi que os enfeitiçou? Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como sacrifício? Quero apenas saber isso. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Você recebeu o Espírito de Deus pelas obras da lei ou pelo Espírito da fé? É por fé ou é por obras? É isso que Paulo está perguntando aqui. Será que vocês são tão insensatos, tão ignorantes, a mente de vocês está tão tampada para que vocês não percebam isso, que tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? Não somos aperfeiçoados na carne, somos aperfeiçoados no Espírito. Quanto mais contemplamos a Deus, quanto mais olhamos para Jesus, quanto mais caminhamos com Ele, somos aperfeiçoados de glória em glória na imagem do Filho de Cristo. No Filho de Deus que é Cristo Jesus. Isso eu e você precisamos ter revelação. É isso que Paulo está falando aos Gálatas. Ele diz assim, olha, será que vocês sofreram tantas coisas em vão? Será que na verdade tudo isso foi em vão? Aquele que lhes concede o Espírito e que opera milagres entre vocês, será que ele o faz pela obra da lei ou pela pregação da fé? Gente, não é pelas obras da lei, é pela pregação da fé. Não é pelas suas obras, não é pelo tanto que você obedece, não é pelo tanto que você cumpre os mandamentos. Ei, para com isso, porque não é por isso. É pela pregação da fé, é pelos olhos espirituais da fé, é pela ação da fé. Esse é o problema. Muitos crentes acham que recebem benefícios pelo que eles fazem. Não é pelo que você faz, é pelo que Cristo fez. É por meio dele que nós recebemos o Espírito Santo. Ele diz assim, olha, se eu não for para o Pai, eu não vou poder enviar para vocês o Espírito. E é melhor que ele venha. É por meio da autoridade dele, ele diz, eis que vos dou autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Ele nos deu autoridade, é por meio dele, não é pelas nossas ações. Essas situações de você achar que é pelas suas ações, é coisa da lei, é coisa do Antigo Testamento. Porque no Novo Testamento, nós recebemos tudo por meio da graça. É por meio dessa graça. A gente tem que parar de ser insensato. A gente tem que parar de pensar dessa maneira, porque é por meio da graça. Não é pelas nossas ações. É pelo que Cristo fez. É pelo que Ele realizou. Abra outro texto comigo. Gálatas capítulo 5, versículo 4. Capítulo 5, versículo 4. Diz assim, vocês que procuram justificar-se pela lei
estão separados de Cristo. Vocês caíram da graça de Deus, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Que amor é esse? O amor de Deus por nós, o amor de Cristo que se entregou por nós. Não é pela lei, é pela fé, é pela graça. É um favor imerecido, não há o que você possa fazer para comprar, para merecer. Não há o que te faça digno. Porque eu e você não somos dignos de nada, se não for a graça de Deus por nós. Aleluia. Faça dessa canção a sua oração nessa noite, dizendo: vem Espírito Santo de Deus, fazer morada sobre as nossas vidas todos os dias. Nosso Pai, que teu nome seja mantido santo, venha o teu reino, dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometidos, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixes cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Nosso Pai, que teu nome seja mantido santo, venha o teu reino, dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixes cair em provações severas,